O capítulo 41, Entre Árvores, se inicia falando da questão do cansaço de encarnados e desencarnados. E o instrutor Aniceto assim se refere. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da falta de repouso, isto é, precisam de repousar. Então, nas suas inspirações, Aniceto observa: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. Isso significa que tanto o dia quanto a noite tem uma ação específica sobre os nossos atos, tem uma influência, e aí se percebe que tanto o dia quanto a noite são necessários para que o homem possa construir e evoluir em seu campo espiritual. Aniceto também discorre sobre o campo, dizendo que ele é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais, mas que está também repleto o reino vegetal de emissões dos reinos inferiores da natureza. Mas aí também se reserva uma aprendizagem nova para André Luiz, que é a cooperação no reino vegetal. E ele diz: somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. E o instrutor Aniceto considera: o reino vegetal possui cooperadores numerosos, porque o trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Entretanto, um incidente vem desviar a atenção dos nossos excursionistas no campo. Um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Então, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando por que haveria acontecido aquele acidente. E o cooperador espiritual daquela gleba disse que o homem não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Em vista do acidente, Aniceto conclui: auxiliemos o homem enquanto esteja em nossas mãos, para que cumpramos nosso dever com bem, mas não desprezemos as lições. Ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com fúria e brutalidade. O superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou de Aniceto se poderia interpretar algumas lições evangélicas, e o Aniceto aceitou
Então, André Luiz viu que os servidores da gleba traziam a Aniceto um livro que ele não teve dificuldades em identificar, pois era um exemplar do Evangelho. E aí então começou a meditação. Enquanto ele meditava, uma luz começou a surgir na sua fronte, na fronte de Aniceto. Um rebanho de bovinos, atraído por forças magnéticas, vieram até o local onde eles estavam. E alguns moares humildes também chegaram. Aves pousaram nas árvores ao redor e caladas. Nada se ouvia a não ser a voz do vento. Ele começou então com uma grande inspiração. Recebamos, Senhor, irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando com amor e sabedoria o nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Lembrou então dos homens, de suas ações. Quantas vezes nosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres. Os homens traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Aniceto então faz algumas revelações. Sempre ao voltarmos da crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Nós respiramos num oceano de nitrogênio, respirando em média 1000 litros por dia. Mas o Senhor, nosso Pai, não permite que o homem aproprie-se do nitrogênio do ar e nem outro ser vivo do planeta. Mas os seres vegetais, como o grão de trigo, conseguem armazenar essa bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Revela Aniceto que se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Como os homens ainda não entenderam essa harmonia que deve haver entre o plano espiritual e o plano terrestre, Aniceto continua esclarecendo. Ajudemo-lo a compreender, para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Então, nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem, sentindo-nos o sentimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas. Conclui então Aniceto que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas e que devemos continuar em auxílio delas. Regressam então à residência de Dona Isabel, onde já se preparava a reunião.
Era uma sessão de trabalhos espirituais. E Aniceto esclarece que realizar uma sessão dessas não é coisa tão simples. Acrescenta: quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porque a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Mas esclarece que onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, André Luiz nota que os irmãos dividiam a sala utilizando longas faixas fluídicas, que os irmãos promoviam uma obra de preservação e vigilância. Porque ali naquele lar era importante limitar a zona de influenciação espiritual. Acrescenta que em nossos serviços o magnetismo é força preponderante. Nesse tempo de preparação para a reunião, Dona Isabel e Joaninha já haviam chegado ao salão, disposto arranjos diferentes, vassoura, espanador, toalha na mesa. Mas no lado espiritual, André Luiz nota que há uma ordem dos superiores daquele templo doméstico, espalham-se vigilantes em torno da moradia singela, porque naquele momento chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Se buscarmos um símbolo evangélico, ali tínhamos os coxos e estropiados. Porque os irmãos espirituais se congregam em torno como vigilantes daquele lar? Porque aquele santuário familiar de Isidora e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Mas a aparência dessas entidades, André Luiz observa. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Muitos estão prisioneiros da ideia de enfermidade. Cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. E podemos notar que estão carregados de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Por quê? Porque todos nós demoramos a escapar da velha concha do individualismo, esclarece Aniceto. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Porque o mundo prevalece para a alma desencarnada por longo tempo. É o reino pessoal de nossas criações inferiores.
André Luiz percebe que a palestra é realmente educativa. André se recorda lá de nosso lar do ambiente das câmaras de retificação. E Aniceto esclarece: toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. André Luiz lembra-se de Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar. Aniceto diz para André Luiz: André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. E Aniceto pede a André Luiz que aplique seus recursos. No momento, André Luiz diz que foi chamado a prestar auxílios reais, que não recorria a cabedais científicos, não se lembrava da técnica da medicina oficial a que se filiara no mundo, mas que recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação. No momento que vai atender uma irmã desencarnada, André Luiz notou que uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer a sua fronte. Ele iniciou um passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher que reclamava muito de estar na escuridão. De repente, ela desferiu um grito de espanto: vejo, vejo! E André Luiz observou que havia conseguido ajudar aquela irmã. Ele relata: o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. E foi chamado a atenção por Aniceto, que disse: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. A vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles. André Luiz entendeu, aproximou-se da senhora, da amiga, né, conforme ele se referiu, lhe dizendo: agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Passaram-se então vários irmãos. Cuidaram de um irmão infeliz que falecera na Gamboa, vitimada pelo câncer. Aplicou passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo. Atendeu a 2 ex-tuberculosos do Encantado, uma senhora que desencarnara em piedade em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. E Aniceto exclamou, cuidadoso: as atividades de assistência
se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, porém, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. E André Luiz continua o seu relato. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres, e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 2 centenas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. Nosso mentor, a esses pedidos, respondia: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo de seus desejos. A solicitação terapêutica para a manutenção da saúde física é sempre justa, mas muita cautela aos que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. E quanto ao intercâmbio entre o mundo visível e invisível, Aniceto também assim esclarece. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Não temos grande tempo para relembrar aos irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. E quanto à atuação dos encarnados durante a reunião, na esfera dos encarnados, apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. Via-se-lhe distintamente as imagens mentais. Como sempre, o instrutor Aniceto explica: boa concentração exige vida reta. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Mas os benefícios com a doutrinação de Bentes eram mais visíveis entre os desencarnados. E uma senhora desencarnada se aproximou de Isidoro pedindo que lhe fosse possível comunicar-se com a sua filha. Mas, após estudarem, viram que o pedido não era viável, porque no estado evolutivo em que ela se encontrava, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Mas como ela se entristeceu, ela foi consolada. Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se que todos somos filhos de Deus.
A pergunta de André Luiz, por que motivo ali se reuniam tantos desencarnados? Aniceto responde, grande número de criaturas, na passagem para cá, sente-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais, quando eles sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois é, eles também deram alguma coisa de si. A pedido de um companheiro espiritual, Aniceto foi ao necrotério atender uma irmã que havia desencarnado. O cadáver dessa jovem, de menos de 30 anos, ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o recentista esclareceu: aquele é o noivo que a espera há muito. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Então, Aniceto disse: é preciso atendê-la de outro modo. Vamos, Cremilda, a novo tratamento. A moça abriu os olhos, espantada, exclamando: ah, doutor, graças a Deus! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Ao que Aniceto retrucou: não há morte, minha filha, creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Aplicou-lhe então alguns recursos em bases magnéticos e, com atitude íntima de oração, conservaram-se em silêncio por instantes. Chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente, já adormecida. É de lamentar, contudo, esclareceu Aniceto, que não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. É preciso difundir a ideia da vida vitoriosa. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis, que a leucemia aniquilava amorosamente. E André Luiz continua relatando: concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Observou então ele uma luz. Aniceto explicou que a luz que você observa é a mente, para cuja definição essencial não temos, por agora, conceituação humana. Houve então uma vasta cooperação magnética do querido mentor que modificara a cena.
e André Luiz foi compelido a concentrar todas as suas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. Algumas palavras diremos sobre o que ele observava. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Indicava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o mecanismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais, os órgãos dos sentidos. Como ele, durante a sua vida de médico terreno, não havia observado tal quadro, continuava a observar e também a se espantar com o que via. Observou também que o moribundo não conseguia segurar, comandar as suas células, e percebeu que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. O nosso desencarnante chama-se Fernando e estava em seu quarto, acompanhado de vários familiares muito aflitos, e 2 entidades que se mantinham no quarto aproximaram-se do instrutor Aniceto, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Uma irmã que havia sido genitora do moribundo falou: ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tento confortá-lo, mas em vão. Há uma aquiescência de Aniceto. Aniceto concordou e acrescentou: de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Podemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Ela agradeceu. Aniceto procurou ajudar o moribundo na sua melhora fictícia. Por isso empregou recursos magnéticos e dentro em pouco ele parecia melhorar largamente. Os parentes, os familiares se tranquilizaram e até deixaram o quarto. O próprio médico mandou abrir as janelas para que o doente pudesse respirar melhor. Aproveitando o ensejo dessa tranquilidade, Aniceto desligou o espírito de Fernando dos despojos e o entregou à sua genitora e 2 entidades espirituais que o levariam a uma instituição de assistência. Quando o médico abrir a janela para que o moribundo pudesse melhorar, apareceram 2 entidades de aspecto vagabundo na janela, e isso impressionara muito André Luiz, ao que Aniceto explicou: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Final do trabalho, Aniceto despediu-se, pois o trabalho com
Vicente e André Luiz havia terminado. Eles estavam ainda na casa da Dona Isabel. E a Dona Isabel, desligando-se através do corpo físico, também viera para essa despedida. Mas André Luiz observou que, ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os seus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, faziam com que ele tivesse uma nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos.